texto que nós abordaremos aqui esta noite fala sobre esta confissão. Guardar a nossa confissão de fé. Amém? Vou pedir um irmão que pegue para mim um copo com água. Obrigado, viu? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, dando continuidade aqui à exposição do livro de Hebreus. Hebreus 4, a partir do verso 14. Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14. Amém. Nós estamos aqui no desafio, numa empreitada de expor todo o livro de Hebreus. Já falamos do capítulo 1, do capítulo 2, capítulo 3, e hoje terminaremos o capítulo 4 do livro de Hebreus. E o tema da mensagem desta noite é guardando a nossa confissão. Guardando a nossa confissão. Isso aqui que foi cantado é uma confissão. Uma confissão de fé. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Você que achou, diga amém. Amém. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O verso de número 14, eu gostaria de lê-lo mais uma vez. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. Pai querido, Deus amado, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento precioso de louvor. Momento em que podemos, ó Pai, professar, confessar a nossa fé, porque nós cremos, ó Pai. Cremos em Jesus Cristo. Cremos no Deus Pai. Cremos no Santo Espírito, ou no Espírito Santo. Cremos, ó Pai, como igreja do Senhor, que Jesus, o Filho unigênito de Deus, veio a este mundo como homem, sofreu como homem, foi crucificado no madeiro, levando sobre si toda a nossa iniquidade, todos os nossos pecados. Mas cremos que ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele ressuscitou dentre os mortos. Cremos que esse mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos e aos céus foi levado ao assunto, cremos que um dia voltará para levar a sua igreja, para receber a sua noiva, noiva imaculada, noiva, ó Deus, lavada pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Cremos, ó Pai, essa é a nossa confissão de fé. E pedimos nesta noite, ó Pai, fale conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem sido dito aqui reiteradamente, nos cultos pretéritos passados, que o livro de Hebreus, ele nos traz uma proposta bastante relevante para a teologia da igreja, para a doutrina da igreja, para o crescimento da nossa fé, para o amadurecimento da nossa fé e também que é expressada pela nossa confissão de fé. O propósito de Hebreus, como tem sido dito aqui, é exaltar a excelência de Jesus, a superioridade de Jesus em relação a tudo que no Velho Testamento era símbolo,
era sombra, era uma proposta do que de fato haveria de vir. E o autor aos Hebreus, quando trata desta excelência de Jesus, ele nos mostra aqui, em primeiro lugar, que Jesus é excelente em relação aos anjos, em todos os aspectos. Os anjos foram criados, Jesus pré-existiu na eternidade com o Pai, sendo gerado por esse. Os anjos foram criados com o propósito de servir e de adorar. Jesus, ele é Deus e ele é soberano sobre os céus e é merecedor de toda a adoração nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas não só isso, nós falamos aqui também que Jesus é soberano, é superior a Moisés. Moisés teve uma liderança muito importante ali em relação ao povo de Israel, mas Jesus, ele é a verdadeira liderança. Ele é aquele que nos resgata do império de escravidão, que nos conduz pelo deserto e nos introduz também no descanso eterno. Falamos que Jesus é superior a Josué, porque Josué introduziu os israelitas na terra de Canaã, mas Jesus é quem nos introduz no santo descanso ou no descanso eterno. E toda essa teologia trabalhada aqui pelo escritor aos Hebreus tem como propósito estimular as pessoas à fé, avivar a confissão deles em Jesus Cristo, a fazê-los não retroagir, a fazê-los não se afastar de Jesus, a fazê-los não negar a fé em Cristo Jesus. Em outras palavras, o autor aos Hebreus tem uma preocupação de que os seus discípulos ali, judeus convertidos ao cristianismo, não venham se apostatar da fé. E ele fala sobre essa questão da possibilidade da pessoa desanimar, de desobedecer, de se voltar contra Deus e de se apostatar da fé. Agora, esta palavra, e eu gostaria de pensar um pouco sobre o que é apostasia antes de entrarmos propriamente no corpo da mensagem, porque temos falado muito sobre apostasia, e é importante que a gente esclareça o que é apostasia. Há alguns pecados na Bíblia que as pessoas compreendem muito mal e acabam criando para si mesmas neuroses, né? Por exemplo, eu conheci um rapaz, há um tempo atrás, lá na Igreja de Cristo do Plano Piloto, que ele tinha se convertido ao Evangelho de Jesus, mas o rapaz estava praticamente ficando doido, porque ele achava que tinha pecado contra o Espírito Santo, né? E o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, e ele orava a Deus, pedindo perdão a Deus, misericórdia, me ligava, ele falou: Edmilson, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo, mas como assim? Ele disse que vem pensamentos terríveis na minha mente que eu não consigo evitar, então eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu falei para ele: olha, meu amigo, você não blasfemou contra o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado deliberado, proposital, que parte de um coração impermeável, indiferente, rebelde contra Deus. Não há possibilidade de pecado contra o Espírito Santo no sentido culposo. Só há possibilidade de pecado contra o Espírito Santo no sentido doloso. O indivíduo tem que desejar realmente blasfemar contra o Espírito Santo. É algo deliberado, proposital. A apostasia, ela vai na mesma direção. A apostasia da fé. Agora, o que é apostasia, meus irmãos? Apostasia é o indivíduo abandonar Jesus Cristo, é se afastar do convívio dos santos e abandonar a fé cristã, é negar a sua confissão de fé. Isso é apostasia. O indivíduo que confessou Jesus como Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador, agora diz que Jesus não é mais o Filho de Deus, que ele não é mais o seu Salvador. Ou seja, é uma decisão deliberada, consciente da pessoa. Agora, no Velho Testamento, a apostasia era quando o povo de Israel deliberadamente se afastava de Deus, que o havia redimido da escravidão do Egito. Houve apóstatas, israelitas ou hebreus apóstatas.
ali durante o deserto. Deus os tirou da escravidão do Egito, mas por causa da sua negligência, da sua indiferença, por causa da sua rebeldia contra Deus, contra a palavra de Deus, muitos morreram no deserto e morreram por causa da sua apostasia. No Novo Testamento, a apostasia ocorre quando os homens, em primeiro lugar, deixam de seguir Jesus e o negam depois de o haverem confessado como Senhor. João capítulo 6, verso 66, permita-me ler para os irmãos, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. O contexto aqui era quando Jesus profere aquele sermão belíssimo, dizendo que ele é o pão vivo que desce do céu. Os vossos pais comeram do maná e morreram, mas aqueles que comerem da minha carne e beberam do meu sangue não morrerão, antes terão a vida eterna. E os seus discípulos se escandalizaram ali, abandonando o Senhor Jesus, restando tão somente os 12, e é quando Pedro então profere aquelas palavras, né? E Jesus, antes disso, diz a ele: vocês porventura não querem também retirar-vos? E Pedro então responde: Senhor, para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Ou seja, os discípulos aqui abandonaram o Senhor Jesus, andaram um tempo com ele, estavam debaixo da sua liderança, do seu ensinamento, da sua cobertura, da sua direção, mas a partir do momento em que Jesus se apresenta a eles como Salvador, como o pão vivo que desceu do céu, mostrando o seu lado divino, eles então abandonam Jesus. Mas a apostasia no Novo Testamento, além de ter essa ideia de alguém que deixou Jesus, que negou Jesus, depois de o haver confessado, a apostasia também se manifesta como abandono da fé diante da perseguição. Abandono da fé diante da perseguição. Aquilo que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 9 ao 13. Permita-me fazer a leitura para os irmãos. Diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, olha só o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que preservar até o fim, será salvo. Então há uma apostasia do indivíduo que confessa Jesus, anda durante um determinado tempo com ele, mas daqui a pouco ele abandona Jesus, ele nega Jesus. E a apostasia também ela acontece por causa das tribulações, das perseguições. A pessoa não aguenta o tranco, não aguenta as pressões, as lutas, e acaba abandonando a fé, deixando Jesus por causa das tribulações. Jesus conta uma parábola do semeador. O pastor Evaldo, pregando aqui domingo passado, fez menção a esta parábola, que muita semente acaba morrendo por causa das lutas, das perseguições. São os espinhos que sufocam, são as lutas que acabam destruindo o evangelho no coração das pessoas. Mas a apostasia também no Novo Testamento, ela acontece quando as pessoas negam a divindade de Jesus. Isto é muito importante, muito significativo no Novo Testamento. 1 João capítulo 2, verso 22 a 24, diz assim, eu quero ler para os irmãos. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que o nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então, a apostasia é alguém que nega a divindade de Jesus, que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus,
que ele tem a mesma substância, a mesma essência, a mesma deidade, a mesma divindade do que o Pai. Quem nega isso está se apostatando da fé. Quarto lugar, o Novo Testamento diz que aqueles que se apostam da fé vivem uma vida de pecado, que nega a fé. Porque 1 João, o apóstolo João, diz que quem é nascido de novo não vive na prática do pecado. 2 Pedro, capítulo 2, do verso 20 ao 22, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor, olha a expressão do texto, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foram dado. Então isso aqui é apostasia, irmãos. É importante essa compreensão. Agora, qual o resultado da apostasia? É o juízo de Deus. No Velho Testamento, esse juízo de Deus traduziu-se em cair no deserto. Alguns morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Aquela geração, na sua maioria, com exceção de Josué e Caleb, não entrou na terra prometida. O juízo de Deus no Velho Testamento também ele se manifesta quando Deus leva o povo ao exílio, e ele fica ali 70 anos sendo oprimido, escravizado, explorado pelos seus invasores, pelos caldeus, pelos babilônios, pelos assírios e por tantos outros povos, que a partir dali o povo de Israel nunca mais teve mais a sua liberdade, né? Vieram os gregos, depois vieram os romanos, e o povo de Israel nunca mais conseguiu fixar novamente a sua pátria ali naquela região da Palestina. No Novo Testamento, esse juízo de Deus, ele se traduz por morte eterna. Ou seja, é o indivíduo não entrar no descanso eterno de Deus. E traduz-se também por inferno, ou pelo lago que arde com fogo e enxofre, preparado para Satanás e os seus anjos. Interessante que o livro de Apocalipse diz que o lago de fogo e enxofre é preparado para Satanás e seus anjos, mas aqueles que negaram o Senhor Jesus, que não receberam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, serão, segundo o evangelista João, lançados com Satanás, seus anjos, ali no lago que arde com fogo e enxofre. E ali haverá então um grande sofrimento e morte. Agora, meus irmãos, como que o autor aos Hebreus apresenta a questão da apostasia? É importante a gente entender a sutileza dessa questão da apostasia, como ela se dá, de que maneira o autor aos Hebreus apresenta a questão da apostasia. Capítulo 2, verso 1, nos diz que a apostasia ela é causada aqui, segundo o autor aos Hebreus, pela negligência. Já falamos isso aqui. O verso 1 no capítulo 2 diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos dela. Ou seja, aqueles que não estão firmes na verdade, na sua confissão de fé, negligenciam a palavra de Deus e acabam então se apartando de Deus. Esse é o primeiro grau, é o primeiro nível da apostasia. Depois, o endurecimento do coração. Hebreus capítulo 3, verso 7, o versículo 15, Hebreus capítulo 4, verso 7, nos apresenta aqui, meus queridos irmãos, esse estribilho do Salmo 95, que diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provação, no dia da tentação do deserto. Então, notem vocês que a apostasia, ela se dá por negligência e também pelo endurecimento do coração. Mas ainda, segundo o autor aos Hebreus, o terceiro resultado dessa apostasia, depois do endurecimento, é a incredulidade. O capítulo 3, o verso 12, se você acompanhar na sua Bíblia, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus
vivo. A incredulidade é uma possibilidade iminente para aqueles que negligenciam a palavra de Deus, para aqueles cujo coração se acha endurecido, para aqueles que estão indiferentes em relação a Deus. A incredulidade acontece, ela vem. O terceiro nível aqui de apostasia é a desobediência. Hebreus capítulo 4, verso 6. Peço só os irmãos terem um pouco de paciência, porque senão não temos como entender aqui o texto lido. Diz assim, Hebreus capítulo 4, verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas. Por causa da desobediência. Após a incredulidade vem a desobediência. E a obediência obstinada permanente gera rebeldia. Hebreus capítulo 4, verso 3, capítulo 3, verso 16, diz assim, Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Irmãos, olha só que coisa interessante isso aqui, que o autor aos Hebreus está nos ensinando. Ele está dizendo aqui que a apostasia, ela se manifesta de maneira processual e degradante. O indivíduo, em primeiro lugar, ele se apóstata quando ele negligencia a palavra de Deus. A negligência à palavra de Deus leva ao endurecimento do coração, que por sua vez leva à incredulidade. A incredulidade leva à desobediência. E a desobediência deliberada, frequente, leva à rebeldia, que é o sentido mais elevado do que significa apostasia. Porque quando a gente fala sobre apostasia, é muito importante dizer isso aqui. Algumas pessoas pensam, pastor, mas eu estou tão longe dessa realidade. Eu sou um crente bom, eu leio a palavra, eu estou na igreja. Mas notem os irmãos que, segundo o autor aos Hebreus, a apostasia, ela acontece de maneira muito sutil. É a negligência à palavra de Deus, a vida de oração, a comunhão com os santos. Estava achando interessante o testemunho. Permita-me, por favor, irmã Alexandra, contar o seu testemunho. A gente teve reunião no lar. Ela disse o seguinte, olha pastor, a coisa mais importante que aconteceu para a minha vida este ano foi voltar à igreja, porque eu já estava num estado de endurecimento que eu nem gostava mais de ouvir a palavra. Por que essas coisas acontecem, meus irmãos? Porque é fruto da negligência, da disciplina espiritual à palavra de Deus, a oração, a convivência com os santos, mas especialmente em relação à palavra de Deus. E essa negligência, ela gera o endurecimento do coração, a cauterização da consciência e a indiferença em relação às coisas de Deus. E esse endurecimento do coração produz incredulidade. A incredulidade, desobediência. A desobediência continuada, obstinada, se manifesta em rebeldia. A rebeldia é o grau mais elevado do que vem a ser, então, a apostasia. E se nós observarmos aqui o livro aos Hebreus, há aqui diversas e reiteradas exortações do autor aos cristãos judeus para que eles não se apostatem da fé, para que eles não abandonem a fé. O verso 1 do capítulo 2 diz, importa que nos apeguemos com mais firmeza, disse ele. O verso 3, capítulo 3, versículo 1, diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. Há aqui alertas, estímulos a permanecermos firmes. Outra exortação também, está no capítulo 4, verso 11, nós lemos aqui nos outros domingos, diz, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o exemplo da desobediência. Olha só, olha quantas exortações. Quarta exortação, versículo 14 do capítulo 4, diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa
confissão. Amém? Em outras palavras, o versículo 4, quando diz conservemos firmes em nós a nossa confissão, ele está dizendo assim: agarre com todas as suas forças essa confissão de fé. Agarre com toda a sua energia, com toda a disciplina que você puder ter, com toda a perseverança, com toda a disposição mental, aquilo que Jesus diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todas as nossas emoções, com toda a nossa psique, com tudo que somos, com tudo que temos. Jesus é tudo, fitando os nossos olhos para Ele, mantendo o nosso alvo diante de nós, que é Jesus, sem nos desviar para a direita nem para a esquerda. Conservemos a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. Por que devemos conservar firmes a nossa confissão? Porque o pecado da apostasia, ele existe, meus queridos irmãos. E não sou eu quem está dizendo aqui é o autor dos Hebreus. Eu sou, me considero calvinista, creio na doutrina da eleição, da predestinação, mas eu me considero mais exegeta bíblico que propriamente calvinista. E eu não posso aqui adulterar o texto. E o texto está sendo claro aqui. Há a possibilidade de apostasia aqui, meus irmãos. Agora, voltemos ao texto, verso 14. Diz assim: conservemos firme a nossa confissão. Que confissão é essa? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer ao texto aqui. Acerca de qual confissão o autor dos Hebreus está nos dizendo que devemos agarrar, que devemos preservar, que devemos segurar, que devemos manter na nossa vida. A confissão, verso 14, diz aí, de que Jesus, o Filho de Deus, é o grande sumo sacerdote e que ele penetrou os céus. É sobre isso e sobre essa confissão que eu quero pensar com vocês. A primeira afirmação que se faz aqui é que Jesus é o grande sumo sacerdote. Ele não é apenas um sacerdote, e nem tão somente um sumo sacerdote, mas ele é o grande sumo sacerdote. Agora, o que faz Jesus ser o grande sumo sacerdote? Importante a gente entender lá o Velho Testamento, como as pessoas eram designadas sacerdotes e sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes, e era ele quem exercia a atividade principal de oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. Uma vez por ano, esse sumo sacerdote, ele entrava ali no chamado lugar santo, o tabernáculo de Deus, e ele passava, meus queridos irmãos, por um processo de purificação antes de exercer o seu ofício. Se você ler lá, principalmente lá o texto lá de Levítico, você vai ver qual é a orientação que Deus dá a Moisés e a Arão. O sacerdote, ele passava por um processo de purificação das suas mãos, dos seus pés, vestia uma veste de sacerdote. Preste atenção nisso aqui, é muito importante. Vestia uma veste de sacerdote. Ele escolhia um animal perfeito, sem mácula, sem defeito, um cordeiro. Ele entrava depois no sumo, um lugar chamado Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, de frente ali para o tabernáculo, né, para a Arca da Aliança, melhor dizendo. Né, a Arca da Aliança tinha aqueles 2 serafins por cima do propiciatório da tampa, que guardava e vigiava. Dentro da Arca da Aliança estava a lei de Deus, o cajado de Moisés, e aquela arca representava a presença de Deus e representava também o lugar santíssimo, onde Deus está no seu trono, no mais elevado céu. É nesse sentido que a arca representa. Então, meus queridos irmãos, o sacerdote, ele entra ali, depois de passar por um processo de purificação, ele pega um cordeiro, ele leva ali para aquele lugar de frente
para a Arca da Aliança, ele sacrifica o cordeiro, mas antes disso ele sacrifica um cordeiro pelos seus próprios pecados, para então se habilitar a sacrificar pelos pecados do povo. Ele primeiramente precisa se purificar dos seus pecados. Feito isso, então ele leva esse cordeiro sem defeito e sem mácula, ele sacrifica o cordeiro e esse sangue é aspergido por cima do propiciatório, da tampa da Arca da Aliança. E feito este procedimento, então os pecados do povo eram perdoados por Deus. Esse é o sumo sacerdote. Agora o texto está dizendo aqui que a nossa confissão de fé não está nesse sumo sacerdote, está no grande sumo sacerdote, que é Jesus. E por que ele é superior ao sumo sacerdote? Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, Jesus não precisa passar por um processo de purificação, porque ele é 100% santo e puro. A palavra de Deus diz, o apóstolo diz, que da sua boca nunca saiu uma palavra torpe, nunca pecou. O Senhor Jesus nunca pecou, no que pese ele ter sido tentado pelo próprio diabo no deserto, ali durante 40 dias, onde teve fome, sede, mas ele nunca negou a Deus. Ele nunca pecou contra Deus. Jesus é 100% santo e é 100% puro, meus queridos irmãos. Ele não precisa passar por um processo de purificação. Só isso já o faz superior ao sumo sacerdote. Mas Jesus é superior ao sumo sacerdote, meus queridos irmãos, porque ele tem autoridade para não só entrar no Santo dos Santos, mas para abrir caminho para nós entrarmos no Santo dos Santos. O sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos e do lado de fora do tabernáculo ficava o povo de Israel ali em oração, em reverência, mas eles não entraram. Observe comigo também, é interessante como é ilustrativo o texto de Êxodo também, capítulo 20, quando Moisés é dirigido por Deus a levar o povo de Israel aquele processo de purificação. Eu não vou ler o texto aqui, porque senão nós não conseguimos terminar a pregação. Mas Moisés é orientado por Deus. Vou parafrasear aqui o que Deus fala a Moisés. Ele diz: Moisés, fale para o povo lavar as suas vestes, se purificar, porque eles virão até mim para adorar a Deus. Só que eles não subirão até o cume do Monte Sinai. Só você, Moisés, subirá ao cume do Monte Sinai. O povo ficará ali no pé do monte, o monte não tem pé, mas ficaria na base do monte ali, enquanto você vem junto, para prestar esse culto a Deus, para poder ter um encontro comigo. A mesma coisa você vê em relação ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote também ele entra no Santíssimo Lugar, mas o povo de Israel fica do lado de fora. Por que a nossa confissão é excelente? Por que Jesus é o grande sumo sacerdote, meus queridos irmãos? Porque ele é superior ao sumo sacerdote na medida em que ele entra no Santo dos Santos sem precisar de purificação, porque ele é o Filho de Deus e ele é o Cordeiro de Deus, sem pecado, que tira o pecado do mundo. Mas ele também, meus queridos irmãos, tem o poder não apenas de entrar no Santo dos Santos, ele tem o poder de abrir caminho para nós entrarmos no Santo dos Santos. Por isso que a palavra de Deus diz que quando ele morreu lá na cruz do Calvário, o véu que separava o Santo do Santíssimo Lugar foi rasgado de alto a baixo, porque Jesus ele tem o poder de abrir o caminho de volta para Deus. Ele nos chama para irmos a Ele como caminho de volta para Deus. É por isso que ele diz: eu sou o caminho que dá acesso aonde vocês jamais puderam chegar, ao cume do Monte Sinai, ao tabernáculo no lugar santíssimo. Mas eu sou superior, porque eu sou o caminho que leva vocês até o trono da graça de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Ele penetrou os céus. Leia comigo o verso 16. Aí é uma outra exortação: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, porque Jesus penetrou os céus.
a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, nós podemos, pelo sangue de Jesus, pelo grande sumo sacerdote, entrar onde homem nenhum foi capaz de entrar, onde a piedade de Moisés não legitimou nem o qualificou para entrar, onde por mais excelente que fosse o sumo sacerdote fosse capaz de entrar também, mas Jesus abriu o caminho para a igreja entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos, na presença de Deus Pai, onde aos 24 anciãos clamando de dia e de noite, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É lá onde está Deus e à sua direita Jesus Cristo. É lá que nós iremos chegar um dia, meus queridos irmãos. Mas hoje também nós podemos chegar pela fé. Hoje nós também podemos chegar pelo joelho dobrado. Hoje nós podemos também chegar pela adoração a Deus. Hoje nós podemos chegar pela comunhão com os santos. Porque Jesus abriu o caminho ao Pai. Porque Jesus, Ele penetrou os céus, Ele rasgou os céus. Ele criou um caminho seguro para nós irmos até Deus. Aleluia. É por isso que Ele é o grande sumo sacerdote. E o que o autor dos Hebreus está dizendo aqui para esses irmãos, olha, vocês não podem se apostatar da fé. Vocês não podem negar Jesus. Porque esse grande sumo sacerdote veio a este mundo aqui como Filho de Deus, pagando o preço dos seus pecados. E só Ele tem acesso ao trono dos céus. E só Ele é capaz de nos introduzir ao trono da graça. Se vocês negarem esse Jesus, essa confissão de fé de vocês, não há outro caminho. Vocês podem voltar para o sumo sacerdote. Vocês podem voltar para a circuncisão, vocês podem voltar para a lei de Deus, vocês podem orar a Moisés, a Arão, seja quem for, nenhum deles está legitimado a nos introduzir no santo dos santos. Se vocês abandonarem Jesus, não há outro caminho para vocês. Aquilo que Timóteo diz, Paulo diz a Timóteo, não há outro intermediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem. Ele é o único intermediador, porque Ele foi quem rasgou os céus, que fez um caminho seguro ao trono da graça. É por isso que Jesus é superior. É por isso que o seu sacerdócio é mais excelente. Mas Ele é excelente também, porque no que pese Ele ser grande, ser excelso, ser o Filho de Deus, Ele se fez homem, Ele se fez pequeno, para se identificar conosco nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. É isso que se diz aí no verso de número 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Amém, diz o texto. Mas sem pecado. Irmãos, isso não é maravilhoso? Jesus tem toda a autoridade para abrir um caminho a Deus, porque Ele morreu na cruz, Ele é o Filho de Deus, Ele não tem pecado, mas mais do que isso, Ele se compadece de nós, Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é sentir dor, Ele sabe o que é sentir luto, Ele sabe o que é sentir angústia, Ele nos conhece, Ele é homem, Ele é 100% Deus, mas Ele é 100% homem também. Ele se identifica conosco e não há nenhum outro sumo sacerdote que se compadeça de nós na mesma medida que Jesus se compadece de nós, porque Ele sofreu a nossa condenação, Ele levou sobre o Calvário a nossa culpa, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu por amor a mim, Ele sofreu por amor a você, Ele perdeu a comunhão com o Pai. Ele diz, Eloí, Eloí, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E desamparaste, disse Ele. Mas por quê? Porque desde a antiguidade, desde que o mundo existe,
Desde toda a eternidade nunca houve um momento em que a Trindade perdesse a sua comunhão, mas naquele exato momento Jesus perdera a comunhão com o Pai, porque os nossos pecados estavam todos em Jesus. Aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós, ele assumiu os nossos pecados, as nossas angústias, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas culpas, a nossa condenação recaiu sobre ele. E ele então tem poder para se compadecer de nós, porque de fato ele morreu, e ele morreu na cruz por nós. Irmãos, é por essa razão que o autor está dizendo aqui que nós devemos conservar firme a nossa confissão. Porque não tem nenhum outro que faça isso por você. Maomé não fez, Kant não fez, Alá não fez, não há outro Deus, não há outro Deus que tenha descido do céu como filho unigênito do Pai para cumprir a sua missão de sacerdote, de abrir um caminho seguro para nós. E o texto então diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. O sacerdote precisava passar pela purificação, né? Era todo um processo, mas hoje você dobra os seus joelhos e você clama se dizendo: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Naquele momento vem uma vestidura branca sobre você, que te habilita a entrar no Santo dos Santos, na festa de Deus. E quem não está vestido com essa vestidura, diz lá a parábola de Jesus, que será lançado fora da festa, porque o que nos habilita a entrar é a vestidura branca, e o que torna a vestidura branca é o sangue de Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos lavar as nossas vestiduras no sangue de Jesus, porque se os nossos pecados são vermelhos como o carmesim, eles se tornam brancos como a lã, como a neve. Aleluia. Então o sangue de Jesus me purifica, me habilita. Diz lá, não sei se é um mito, né? se é algo verdadeiro, quando Martinho Lutero se dispôs a fazer a reforma protestante, Satanás se apresenta para ele e diz: Martinho Lutero, você não está habilitado a fazer tal obra, eu conheço o teu passado. O diabo é expert em conhecer o nosso passado, mas ele conhece com a minúcia. Se você acha que a sua esposa conhece o seu passado, é que você não conhece o capiroto. Ele conhece muito o seu passado, mas nos detalhes. E ele foi elencando o pecado de Lutero, por pecado, por pecado, por pecado. Ele diz: Lutero, você não está habilitado para fazer tal obra. Então quando Lutero pega ali a caneta e escreve embaixo: o sangue de Jesus me lava e me purifica de todos os pecados, e Satanás desaparece, porque ele não suporta o sangue de Jesus. Ele é o nosso acusador, mas o sangue de Jesus anula a sua acusação. O sangue de Jesus nos habilita a entrar no santo do santo. Esse é o grande sumo sacerdote. Por isso, conservemos firmes a nossa confissão. Não troque Jesus por outra coisa, não. Amém? Não vale a pena. Não troque Jesus por religião, não troque Jesus por pastor, não troque Jesus por líderes, não troca Jesus por filosofias. Eu fico vendo uns bestalhados, crente bestalhado, né? De esquerda, outros de direita, apaixonado pela visão. Se você falar mal da Bíblia para eles, eles suportam, mas se falar do esquerda, se falar da direita, os caras perdem a estribeira na hora, porque estão assim apegados a esse tipo de coisa, meu irmão, coisas terrenas. Vocês não entenderam. O sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote veio a este mundo aqui, e não há caminho. Marx não fez caminho para Deus, ou quem fez a direita também não fez caminho para Deus. Quem faz caminho para Deus é Jesus Cristo, Filho de Deus. Só Ele faz caminho para os céus. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluias. Ele é o grande sumo sacerdote.